Você já parou para pensar na quantidade de pesquisas estranhas que as pessoas fazem no Google? Para você ter uma ideia, a pergunta como esconder um corpo recebe em média 1000 buscas por mês, enquanto a pergunta como fugir de um assassinato acumula quase 2000 buscas mensais. Pode parecer estranho, mas isso é um fato. E essas são apenas algumas das pesquisas. Existem outras pesquisas mais bizarras, como por exemplo áudios perturbadores de exorcismos, vozes de demônios, rituais e práticas de canibalismo. Vamos falar um pouco sobre esses assuntos estranhos e diversos outros. Porém, quero lhe alertar, se você decidir pesquisar sobre esses temas na internet depois, a responsabilidade é totalmente sua. Afinal, você pode acabar encontrando informações que vão perturbar o seu sono, pois são todos fatos reais. As Bruxas de Salem. O caso do julgamento das Bruxas de Salem refere-se a um período de histeria e perseguição que ocorreu em 1692 na vila de Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. Durante esse tempo, várias pessoas, a maioria mulheres, foram acusadas de praticar bruxaria e de estarem possuídas por espíritos malignos. As acusações foram muitas vezes baseadas em rumores, rivalidades pessoais e crenças supersticiosas. As acusações de bruxaria levaram a uma série de julgamentos, nos quais muitos acusados foram condenados e alguns até executados. O processo legal era falho, com pouca evidência concreta, e os acusados eram frequentemente forçados a confessar sob tortura. A histeria coletiva se espalhou rapidamente, levando a um clima de medo e suspeita na comunidade. As causas da histeria de bruxaria em Salem são complexas e podem ser atribuídas a uma combinação de fatores, incluindo tensões sociais, religiosas e econômicas, bem como o contexto histórico da época. Eventualmente, a situação começou a ser questionada, e o governador de Massachusetts interveio, suspendendo os julgamentos e liberando os presos restantes. O caso das Bruxas de Salem serve como um lembrete sombrio das consequências extremas da histeria coletiva, das tensões sociais e da injustiça que podem ocorrer quando o medo e a superstição prevalecem sobre a razão e a justiça. Edifício Joelma. O Edifício Joelma permanece como um local que evoca medo em muitos que passam por lá até hoje. Em 1º de fevereiro de 1974, um terrível incêndio ocorreu em São Paulo, resultando em uma tragédia que tirou a vida de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas. Eu estava no 22º andar. O fogo começou no primeiro andar de escritórios, que correspondia ao 11º andar. Então, em questão de alguns minutos, ele já tinha dominado o prédio inteiro. Esse incêndio foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar. O incidente ocorreu às 8h45 da manhã, e pouco depois das 10 horas da manhã, corpos começaram a cair do alto do prédio. Fotografias foram registradas na época, mostrando a terrível cena dessa tragédia. Em questão de minutos, corpos carbonizados se acumulavam na rua. No 8º andar, os bombeiros encontraram pelo menos 11 corpos abraçados. O novo edifício que substituiu o Joelma foi chamado de Edifício Praça da Bandeira. Entretanto, as mortes trágicas e violentas causadas pelas chamas desencadearam histórias de presenças espirituais nos corredores do local. O mistério mais intrigante dessa tragédia envolve 13 pessoas que foram queimadas vivas dentro de um elevador. Até hoje, nenhuma delas foi identificada na perícia, e elas foram enterradas juntas. Esse é o caso conhecido como as 13 Almas. Se você tem coragem de buscar mais sobre isso no Google esta noite, é uma escolha sua. Mas é importante lembrar que o que você encontrará pode perturbar profundamente sua mente. A decisão está em suas mãos. Tenha uma noite tranquila, se conseguir. O ritual canibal de Rotenburg. Refere-se a um caso chocante de assassinato e canibalismo que ocorreu na cidade de Rotenburg, na Alemanha, em 2001. O caso envolveu um homem chamado Armin Meiwes e sua vítima, Bernd Brentz. Armin Meiwes e Brentz se conheceram pela internet em um fórum dedicado a fantasias canibais. Brentz concordou em ser morto e consumido por Meiwes como parte de um ritual. Em março de 2001, os dois se encontraram na casa de Meiwes, onde o assassinato foi cometido. Meiwes gravou o assassinato e o subsequente ato de canibalismo. Ele matou Brentz, o desmembrou e consumiu partes de seu corpo.
O assassinato foi voluntário e consensual por parte de Brentz, mas mesmo assim, os atos chocantes resultaram em uma investigação criminal e um subsequente julgamento. Em 2006, Armin Meiwes foi condenado à prisão perpétua por assassinato. O caso do ritual canibal de Rotenburg provocou choque e indignação em todo o mundo devido à natureza extrema e perturbadora dos eventos. Ele destacou a interseção entre a internet, fantasias mórbidas e ação criminosa, além de levantar questões sobre o consentimento em casos tão extremos e controversos. Girar o disco da Xuxa ao contrário. É uma crença popular que surgiu na década de 1980, envolvendo a cantora e apresentadora brasileira Xuxa Meneghel. A crença sugeria que, ao girar seus discos de vinil ao contrário, mensagens secretas ou ocultas seriam reveladas. Na época, surgiram rumores de que, ao tocar os discos de Xuxa de trás para frente, supostamente seriam ouvidas frases e palavras com conotações negativas ou mesmo satânicas. Essa crença rapidamente se espalhou entre crianças e adolescentes, gerando muita curiosidade e preocupação entre os pais. No entanto, essas alegações eram infundadas e faziam parte de um tipo de lenda urbana que circulava na cultura popular. Muitas vezes, os rumores eram alimentados por ouvir as músicas ao contrário e perceber fragmentos de sons que pareciam se assemelhar a palavras, mesmo que não houvesse intenção de criar mensagens ocultas. O curioso caso de girar o disco da Xuxa ao contrário é um exemplo do poder das lendas urbanas e da influência da cultura popular. Embora essas alegações tenham sido desmascaradas e consideradas infundadas, o fenômeno continua a ser lembrado como um aspecto curioso e intrigante da cultura dos anos 80. Você teria a coragem de girar o disco e apreciar esse som? Night Stalker. Houveram muitos serial killers ao longo da história, e cada um deles apresenta características peculiares que os distinguem. Um dos serial killers mais peculiares e notórios é Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker. Aqui estão algumas razões pelas quais ele é considerado peculiar. Métodos diversificados. Ramirez cometeu uma série de crimes terríveis em Los Angeles e São Francisco durante os anos 1980. Ele não tinha um método específico, suas vítimas variavam em idade, gênero e origem étnica. Aparência distinta. Ramirez tinha uma aparência distintamente assustadora. Ele usava roupas escuras e tinha uma expressão ameaçadora, com dentes podres e olhos buliçosos. Sua aparência contribuiu para seu apelido é Night Stalker. Símbolos satânicos. Ramirez deixava símbolos satânicos nos locais dos crimes, incluindo pentagramas e frases escritas nas paredes com o sangue das vítimas. Ele afirmava ser adepto do satanismo. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e boas pesquisas!